Olá pessoal, eu sou a Isa. Sejam bem-vindos a mais um Keeping Cast. Hoje a gente vai falar sobre a importância da regulamentação em clínicas e eu tenho aqui comigo convidados muito especiais. O meu sócio Marcelo, da KPG, que está aqui com a gente. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? E temos duas convidadas muito especiais, a nossa cliente super querida, a doutora Aline Falsi, e a Leandra, da Lecare Consultoria, a nossa super parceira dentro do Grupo Lecare. Eu vou passar a palavra para elas se apresentarem. E hoje a gente vai bater um papo super legal sobre a importância da arquitetura, junto com a parte de normativa, e o grande desafio que é juntar esses dois mundos. Bem-vinda, doutora, eu estou muito feliz que você está aqui. Seja muito bem-vinda. E espero que você goste desse nosso bate-papo. Fale um pouquinho sobre a sua história, conta um pouquinho de você. Obrigada, gente, pelo convite. Meu nome é Aline Falsi, sou médica, tricologista e recebi o convite, na verdade, para esse podcast, para a gente falar um pouquinho sobre a dor do médico, né? Quando você vai abrir uma clínica, o que você faz? Você desespera? Não. Existe todo um caminho de sucesso. Esse time aqui foi o que me auxiliou nessa trajetória para a gente abrir uma clínica com acolhimento, mas uma clínica validada também, em que a gente preze pela segurança do paciente. Então é isso que nós vamos discutir hoje, fazer um bate-papo. É isso, é muito legal. Leia, pode se apresentar. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com esses nossos super parceiros do Grupo Lecare. Eu sou Leandra Carbonari, sou enfermeira e sou CEO da Lecare Consultoria. A Lecare Consultoria tem por objetivo normatizar estabelecimentos de saúde, principalmente aqueles não hospitalares, né? Curar a dor do médico. Exatamente. A gente cuida de quem cuida. E a nossa função é essa, entender o projeto e trazer todo esse projeto, tanto a parte do médico quanto a parte da arquitetura, para dentro da normativa, que vocês todos conhecem aí com o nome do fantasma Anvisa, né? A tal da vigilância sanitária. Mas não é só isso, tem uma série de outras normas que a gente cumpre e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E é engraçado que esse início, a doutora estar aqui hoje nesse podcast, gente, é muito de como surgiu, né, a Lecare, como surgiu o nosso grupo Lecare dentro do que a gente faz. Então, queria que a doutora contasse um pouquinho o que te trouxe até nós. Essa história, eu falo que é boa, cheia de desafios, mas o que aconteceu? A minha conexão primeira foi com a Leandra e toda a busca da gente começar lá atrás, achar um espaço validado, desde, na verdade, o aluguel ou a compra de um imóvel. A Leandra veio me acompanhando e chegou a pontuar algumas coisas assim, era o espaço ideal, o que poderia fazer, faria sentido ali montar uma clínica de capilar, que é o nosso foco de atendimento hoje. E a minha grande dificuldade era achar uma equipe de arquitetura que conseguisse unir o que eu queria, que eu mais prezo é a segurança do meu paciente, mas que a gente pudesse colocar aquele tom Aline Falsi de atendimento que era acolher. E por ser uma clínica de dermatologia, que fosse algo que tivesse um senso estético também interessante. Que é super importante. Exatamente. E aí veio a nossa grande parceria. Leandra trouxe a Isa junto para o nosso projeto, para ela assinar toda essa parte de desenho que fosse validado, mas que os meus pacientes conseguissem entrar nessa clínica e se sentisse realmente acolhido, com um tom de casa, que foi o que eu tinha te pedido lá atrás. Exato. No projeto. E dentro da sua identidade, né, doutora? Exatamente. Que é algo que a gente busca, quando a gente busca ali um espaço de consultório, a gente sempre fala, eu e a Lê, né, Lê? É uma empresa, né? O médico está criando uma empresa, então é muito importante trazer essa identidade visual do que vocês criam ali lá no branding, exatamente, lá com a equipe de marketing, lá atrás, como que a gente vai transmitir isso para dentro do consultório e trazendo a parte normativa. Atingir público-alvo, né? Hoje a gente tem esse desafio das clínicas high ticket, né? Que o pessoal fala bastante por aí. E aí, esses médicos acham que não podem ter com eles uma consultoria como a minha. Porque eu vou estragar, né, a estética, a coisa. O que na verdade não. Quando você tem uma união boa, e aí é por isso que surgiu o Grupo Lecare, quando você tem uma união boa entre a equipe de norma e a equipe de arquitetura e de engenharia e de gestão, a gente consegue trazer para a norma todos os desejos do médico que você está vendo isso acontecer no seu consultório. Totalmente. Né? A gente fala uns nãos, mas não é assim, não, isso não vai ter. Doutor, isso vai ter de um outro jeito.
Né? Exatamente. Acho que aí a gente chega na parte mais importante. Enquanto dermatologistas, principalmente, a gente sempre às vezes vai estar focado. Eu quero o sofá tal, Kisa vai saber. Eu quero o lustre não sei o quê. E a gente conseguiu equilibrar nós três, e Marcelo na parte da engenharia, depois nós vamos falar sobre os fornecedores, né? Fazendo a gestão do negócio. Mas a gente conseguiu equilibrar de forma que o paciente tivesse aquele sentimento de um espaço que foi construído de forma muito especial, pensado em todos os detalhes, mas que fosse algo seguro e que a gente conseguisse cumprir todas as normas da Anvisa, que foi o meu maior desejo desse projeto lá atrás, que foi como a gente se conheceu, chegado né? até você. E foi legal você ter falado, doutora, no início, sobre a busca do imóvel, que é uma coisa que a gente faz bastante, porque não é só o metro quadrado, né? Eu tenho 90 metros quadrados, eu tenho 100 metros quadrados. Muita coisa influencia quando você escolhe, principalmente, um edifício numa sala, né, comercial. Então, área de resíduos tá ok, né, Lê? O espaço de ambulância tá ok ali para sua clínica. Então, a gente faz o tipo de elevador. Saída ou não de maca, que era algo que você chegou a pontuar. Acessibilidade, né? O pé direito, o ar-condicionado que já existe, né? Porque tem um baita custo, né? E você ter que, né, adequar, né, o ar-condicionado que está fora da norma, né? E são coisas, igual o Marcelo, você falou, né? É uma dor nossa do médico, porque hoje o nosso tempo se divide em prestação de serviço, que você quer prestar um serviço de excelência para o seu paciente. Curso, você tem que estar estudando para estar sempre atualizado. E veio a proposta também de você se juntar a gente com esse outro serviço de assessorar essa parte, né? De juntar todas nós, o mulheres, centralizador, é o centralizador, e de entender. Cliente, obra, parte normativa e arquitetura. Então a gente faz esse meio campo, né? E de todos os outros fornecedores que são envolvidos, né? Então a gente tem a equipe de marcenaria, a equipe de marmoraria, ar-condicionado, iluminação, persianas. Dependendo do porte da obra, a gente tem de 10 a 15, né, fornecedores, né? Mas obras maiores, enfim, a gente chega a ter nas obras de cirúrgico, né? 20 e 25 fornecedores ao mesmo tempo, né? Que, enfim, se interligam, né? E que se comunicam. Então alguém precisa acessar, né, esse ponto central, né? Exato. No caso sou eu. E esse início de tudo, essa busca do imóvel, até onde a gente vai trabalhar no cirúrgico e tal, ela se dá principalmente nesse grande bate-papo que a gente faz com o médico. O que você vai fazer dentro dessa clínica? Qual que é o nível que você vai ter dentro da vigilância? Queria que você falasse um pouco, Lê, como que funciona esse nosso início e como que a gente dali é o nosso ponto de partida. O mundo ideal é quando o médico chega pra gente como a doutora chegou, né? Como ela já conhecia, a gente já se conhecia antes. Quando ela fez o primeiro consultório foi quando a gente teve contato. E aí ela falou, eu vou mudar daqui, eu quero vocês comigo, né? Então a gente tá junto desde esse desejo dela fazer a clínica dela, com a carinha dela. Então esse é o mundo ideal, porque quando o médico chega nessa fase, é quando a gente consegue trazer essa explicação inicial, que é o que você vai fazer e o que isso significa normativamente. Né? Então, quando eu monto uma clínica de consultas, ela tem uma exigência, que é muito menor, obviamente, porque o risco para o paciente ali dentro é quase nenhum. Né? Se eu vou só consultar o paciente, eu não vou dizer 0 riscos, porque nós montamos uma clínica de cardiologia, onde a médica teve um paciente que infartou na recepção. Meu Deus. Mas ela era uma cardiologista. Né? Exato, então, era mais provável. E era uma clínica de consultas. Mas ainda bem que ela estava com tudo, né? A gente previu isso, ela tinha todo o material, enfim. Mas uma clínica de consultas não tem, teoricamente, nenhum risco para o paciente ali. Quando eu monto uma clínica que a gente chama de nível 1, que é uma clínica de procedimento, como a que a doutora Aline está montando agora, que é uma clínica que realiza procedimentos sob anestesia local, né, sem sedação, procedimentos pequenos e até médios que possam ser realizados com anestesia local, a gente precisa de um outro grau de complexidade, um outro pensamento, porque a gente já coloca o paciente em algum risco. Né? Já existe a chance de uma anafilaxia, já existe a chance de uma complicação, então eu preciso pensar nisso. O pessoal fala que eu sou agente do caos. Né? Exato, você sempre pensa no pior. É agente do caos, ela pensa no pior, mas essa é a minha função como enfermeira, né? E aí, se a gente vai para uma clínica cirúrgica, como a gente estava falando aqui, onde o paciente pode ser sedado, ou onde o paciente pode ter uma anestesia geral, a gente tem um grau de complexidade ainda maior e aí uma exigência ainda maior.
Que é o nível 2, né, Lê? Que é o nível 2 ou 3, né? A sedação no nível 2 e a anestesia geral no nível 3. Então, categorizar isso no início para o médico e dizer, olha, essa é a sua complexidade, é isso aqui que a vigilância exige de você. É fundamental, porque é a partir daí que a gente vai procurar esse móvel ideal. Então é que a gente vai dizer, precisa, né, de uma rampa de ambulância, precisa de uma, não precisa, eu preciso de um determinado tamanho de sala, não preciso. Então é nessa hora que a gente vai buscar esse móvel ideal, né, que é o que a Isa falou, que não é só o metro quadrado. Exato. Então, a gente volumetriza, a gente na Lecare e na Keeping, né, agora como um grupo, depois a gente vai contar um pouquinho porque isso virou grupo, né? A gente volumetriza, então a gente faz o relatório de volumetria, que é dizer, como, né, para a doutora, olha, eu quero uma sala de consultório, eu quero uma sala de procedimentos, então, doutor, o mínimo que a gente tem que achar são tantos metros. Tantos metros. E isso é interessante porque quando começou lá atrás, a Leandra sinalizou, a gente pode olhar o espaço, e aí entrou a Isa como arquiteta assinando um projeto, e eu falei, Isa, você consegue visitar alguns locais com a gente? Então, a Isa foi no local, a gente entendeu que o passo que a gente ia dar estava errado, não era o local certo. Exato. Então, olha o risco de você começar o investimento às cegas. Então, Isa validou todo o espaço e no final a gente concluiu que o ideal era o consultório que agora a gente está inaugurando. Então, a Isa esteve com a gente desde o início, não é... Todo mundo acha, às vezes, que a arquitetura você vai definir se o sofá só lá depois, é branco exato. ou bege. Ou a cor da parede. Ou a cor da parede. Não é isso, foi um projeto que durou meses e que envolveu, antes da gente começar esse projeto, a Isa e a Leandra me ajudarem e a gente escolher o local ideal. Então isso, para nós médicos, estou frisando aqui no podcast, porque vai ter médicos também assistindo, é muito importante porque era algo que eu desconhecia. Então eu acho que a gente tem a obrigação de trazer essa mensagem do tipo, é um investimento, é o sonho da sua vida e que você tem que dar o passo com as pessoas certas e tudo... Antes, se você conseguir... Mas muita gente desconhece ainda, né? Não é uma informação fácil. Sem saber nem e tem uma questão, KINAI, né? Exato, KINAI. E tem uma questão que eu ia falar exatamente agora, que com a doutora era um pouco mais tranquilo, né? Que é a questão zoneamento. Para você era mais sossegado, porque é uma clínica de nível 1, então, teoricamente, o mesmo zoneamento comercial abriga o seu zoneamento, mas quando a gente vai montar uma clínica cirúrgica, o zoneamento cirúrgico não é o mesmo. É impeditivo. O zoneamento cirúrgico é diferente do zoneamento comercial. Então, a gente, às vezes, já pegou clientes que chegaram pra gente com o local pronto, é aqui que eu vou montar minha clínica, e a gente falou, não, aqui não vai dar. Exatamente. Porque aqui a gente não tem zoneamento cirúrgico, né? Exatamente. Então, é muito complicado quando a gente faz isso. E já pronto, por isso que eu falei, chegar na fase que você chegou é o mundo ideal. Quer dizer que a gente não atende o cliente que já chega? Não, a gente atende. Isso é importante, né? Também. A gente atende e existem algumas maneiras técnicas da gente corrigir as questões e as coisas. Mas, como eu disse, o mundo ideal é esse porque a gente volumetriza a coisa, diz, olha, vamos procurar tantos metros. Aí a Keeping participa das visitas, olha, que aí é o que a Isa falou, né? A estrutura não é só metros quadrados. Eu uso uma palavra que ela odeia, vou usar aqui no podcast. Pode. Ai, a linguiça. Aposto. Ela sempre fala, mas doutora, esse espaço é uma linguiça. Eu falei, lá vai ela falar da linguiça de novo. É porque às vezes a gente visita espaços, tipo, grande, mas é uma linguiça, você me entende? A enfermeira pensando no espaço, você gente. Não consegue compor os Aí fluxos. imagina um corredor que você tem que construir, sabe? Exato. Porque é uma coisa só comprida. Então, dependendo do que você vai fazer, se você tem que fazer um corredor de emergência, fica inviável. Ou você perde muito espaço de circulação, ou ele de fato fica inviável pro local. Fica inviável, porque Exato. não dá pra construir. Então, mas aqui tem o que você tá validando pra mim, tem, sei lá, 300 e esse tem 400. Sim, mas o de 300 é um quadrado vazio. E o outro é uma linguiça. E o outro é uma linguiça. Boa, gente, é uma linguiça. Fica a definição. E nesse início, doutora, uma coisa que você trouxe aqui, a gente buscou o imóvel, mas algo que você trouxe pra gente desde o começo foi, meninas, né, e Marcelo, eu tenho um prazo e eu tenho um custo. Eu tenho um budget. E aí, dado o projeto, a gente foi norteando, né, você em relação ao que a gente poderia ou não usar de materiais para caber dentro do seu budget.
o que poderia ali passar um pouquinho, e principalmente o tempo de obra que isso ia demorar, né? Sim. Então Era a um gente prazo trabalhou bem- muito. É um prazo bem justo, que ainda eu estamos gosto- em obra já da metade pro final, né? Gosto de desafios, né, Marcelo? É, eu também A gente gosto. simplesmente chegou e falou, quero inaugurar um negócio em alguns meses. Você topa? Quero. Aí Marcelo acreditou e topou. E topou. Deu nisso. Vamos inaugurar no prazo. Alguém tem que fazer, né? Mas era um prazo bem justo, enfim. Mas tá dando tudo certo e Natal você já pode se mudar já, agora. Mas é legal que a gente faz esse trabalho, inclusive da parte normativa também com a lei, né, de trazer esse prazo e esse custo dentro da nossa realidade, porque não adianta a gente fazer algo tão lindo, né, no 3D, nossa, vai ficar maravilhoso. Mas a doutora não vai conseguir ter esse custo ali, né, bancar aquilo, e vai ficar além do que ela tem de expectativa de ficar pronto na inauguração. Esses custos, dependendo da parte de projeto, né, aí ela faz essa composição de custos e depois a obra tem que fazer, né, esse custo ser realmente ali execuível, né, real. Às vezes esse valor fica um pouco mais alto e a gente tem que mexer alguma coisa de materiais, né, a gente suprime alguma coisa, né. E foi um papo que a gente sempre falou, né, desde o início. Eu falei, doutora, a gente trabalha de forma transparente, né? Foi. A gente vai trocar de igual para igual, somos profissionais, vamos conversar o que pode, o que não pode normativo, o que é legal ou não em relação a custo, o que cabe no seu bolso, o que não cabe. Então, essa troca, né, de parceria mesmo e da transparência profissional, ela é essencial, né, pro andamento. Eu acho que pro médico tem a questão do tempo, que foi o que a gente falou, e tem a questão da desinformação. Quando você entra num projeto, qual o custo de um projeto? Então era algo que eu trouxe várias vezes para você, né? E Marcelo somou, Marcelo fez toda a parte de gestão nossa, a gente pode até falar um pouquinho como que foi, como que é a sua atuação, né? Sim. Dentro do grupo. E que pra mim fez total diferença. Aqui ficou elogio do podcast. Obrigado. Ele salvou todo o meu cabelo, não tive queda de cabelo por conta das planilhas dele, né? Então, essa clareza de informação e essa organização da sua parte, o brilhantismo de tabela, de falar assim, Aline, o custo vai ser tanto. Sim. Porque uma coisa é você comprar móveis separados, mas assim, qual é o custo? Porque é o que a Leandra falou, é um investimento, é uma empresa. Sim. E você tem que ter dados, você tem que ter uma a longo prazo, né? Então, o que a gente vai fazer? Essa parte de negociar também. Então, isso não é só tempo, é uma clareza porque é uma empresa, né? Dá a possibilidade de a gente reduzir também Exatamente. os custos e o prazo, né? A gente pega desde o começo, desde o planejamento do começo da obra, acompanha a obra, né? E entrega esse imóvel, né? Enfim, né, com as instalações já todas prontas e comissionadas, né? E para mim, assim, como cliente, né? Aí eu já falando para todos, qual que é o sucesso do grupo de vocês? É ter pessoas de alto nível técnico reunidas em um único espaço para resolver a dor do cliente. Porque Ai, gente, eu vou chorar. Que delícia. Que delícia ouvir isso. Ela vai ser nossa garota. E não estava combinado, foi natural. Mas Mas é justamente o que a gente eu acredito fala. muito, e a gente tem uma regra na nossa empresa que é tire as objeções do seu cliente, do seu paciente. Então, isso é algo que eu busco muito resolver, seja a pessoa que compra a Aline Falsi como professora no curso, seja o paciente que confia a mim, e vocês resolveram isso de forma brilhante, de tirar todas as objeções, desde dificuldade, Leandra, preciso, já resolvi, o grupo já articulou. Então, eu acho que hoje vocês têm um projeto que, ao meu ver, ele é pioneiro em São Paulo, não tem algo parecido, e que realmente vocês resolvem a dor do cliente. É muito além de eu contratar um engenheiro, uma arquiteta e uma pessoa para validar. Vocês respondem como grupo, valores alinhados, time de resolução, WhatsApp full time. Não fiquem também toda hora querendo, mas para mim... Não atrapalhem WhatsApp, É exclusividade. WhatsApp sábado, domingo, mas a gente está sempre personalizando. É algo que, como cliente, não há preço que pague a qualidade do que vocês entregaram. Não é contratar serviços à parte. Vocês realmente formam um grupo muito coeso e que entregam a minha frase, excelência do início ao fim. Ai, que lindo! Pode dar até um recorde
forte, gente. Ai, Se maravilhosa, vocês não fizerem com doutor. eles, vocês vão se arrepender. E uma coisa que a doutora falou, É e verdade. essa questão dessa troca do grupo, isso acontece muito mesmo, de Isso é fato, muito lindo. entre a gente. Então, quando chega pra doutora, chega pros clientes, chega Chega pronto, resolvido. chega A expertise resolvido. de cada um, né? A gente vai, né, vai Vocês se se complementando. somam. E a vai gente se tem uma complementando. sinergia muito bem, tanto a minha equipe, né, da Keeping, com a equipe das meninas, pra vocês terem ideia. A Karina, né, que é da equipe da Lê, vai até o nosso escritório e a gente desenha prateleira por prateleira, mobiliário, porque a Karina, depois que vai lá, guardar e etiquetar todo o material da doutora, né? Exato, para o pessoal entender, né? A Lequer, Isso é importantíssimo. a Lequer Sim. participa dessa validação inicial dos imóveis, né? Participa dessa questão zoneamento, complexidade. Então vamos determinar quem somos, o que fazemos, os quinais que o Mar falou, né? Eu tive uma reunião essa semana super ruim para mim, porque 2 médicos entraram numa reunião só fazer, né? Um adendo para explicar, Sim. para ilustrar. E aí eu imagino a frustração, né? E você vai imaginar junto, porque eles falaram: a gente já tá com tudo pronto, a gente vai inaugurar. E aí me orientaram a chamar vocês porque vocês fazem essa parte técnica, é uma sala de soro, e a gente ficou sabendo que precisa do material de emergência e a gente queria orientação. Então, na verdade, eles chegaram pra gente para que a gente A orientasse princípio com algo simples. tecnicamente, Né? Tá pronto, foi validado, eu contratei uma consultoria que validou o meu projeto. E eu tenho uma outra consultoria fazendo os meus alvarás. Aí, como eu sou Leandra, né, eu falei, tá, tudo bem, eu posso fazer sua parte técnica, mas deixa eu entender, seu alvará tá como, né? E aí, eu tenho o KINAI e tal. Aí eu falei, tá, mas você vai fazer soro, cadê o KINAI e tal? Aí ele ficou... Aí eu falei, você não tem esse KINAI? Não. Eu falei, qual é o alvará que você tá pedindo? Né? Então, começou aí. Aí a gente percebeu que tem uma deficiência, né, uma falha na solicitação do documento. Aí eu falei, tudo bem, então quantos metros tem sua sala? E como ela está distribuída? E aí quando a doutora falou, eu falei, não dá para você fazer o que você está dizendo que você vai fazer nesse espaço. Porque eu não tenho como fazer um corredor de emergência. Aí você pensa no investimento financeiro. Exato. E a obra tava pronta. Paciente, no desespero do médico para Que a obra inaugurar tava algo pronta, que doutora, não tem como né? Que a validar. princípio só precisava de um carrinho de emergência. A princípio a ideia dele era, você precisa de uma medicação, liga para Leandra. É Exato. que na nossa cabeça como médico, a gente é leigo nessa parte. Exato. Então, realmente, não tem como, a meu ver, você dar esse passo de uma clínica baseada em vozes da nossa cabeça. Porque vai dar errado, entendeu? Não, e não vozes da sua cabeça que fica, né? E o que acontece muito, né? Ter outros médicos e outras clínicas que atendem de formas que não estão corretas e servem como exemplo, né? Sim. Isso Negativos. Acontece muito. Não é muito comum, mas acontece com frequência, não é? Na verdade, Exato. é frequente. Porque o que é frequente. acontece? É o que a gente mais escuta. Ah, mas o fulano, né? fulano Tá tem, assim. o outro fez. E aí o que eu sempre falo eu não vi o alvará do fulano. Então eu não sei qual é o tipo de alvará que ele pediu, eu não sei o que ele solicitou, eu não sei como ele foi visitado. Né? Nas cirúrgicas, a gente ouve muito, fulano tem uma clínica cirúrgica e a vigilância nunca foi lá. Então, ele não tem Então, uma ele clínica, tem uma clínica cirúrgica. É a primeira coisa que eu falo, porque as clínicas cirúrgicas têm visita obrigatória. Então, se você pede um alvará cirúrgico, a visita é mandatória para esse alvará sair. Uma hora Exato. ou outra vai sair, Não, mas tem sai. que ir a vigilância, entende? Então, assim, e é isso. Eu falo que o médico não é que ele não faz porque ele não quer. É porque ele desconhece. É falta de É conhecimento isso que mesmo. a gente estava falando, é desconhecimento. Eu acho que a gente Aham. tem a função tem onde de buscar, levar doutora. essa... não Se sabe. você buscou, você viu que não tem. Porque é o que eu falo, não existe um lugar assim, um site, né? Nem o chat GPT que você fala, como fazer um alvará. Ele vai te dizer lá, você tem que pedir tal licença, mas ninguém vai falar, olha, o tamanho da sua clínica tem que ser pensado antes. Qual que é o caminho das pedras ali, né? Tem que ser pensado antes, né? Você tem que ter isso, se você é nível 1, nível 2, nível a complexidade da sua clínica muda o que você vai entregar. Não tem. E vai além disso, né? Vai no funcional. A gente faz também, eu e a Lê, a gente faz análise de projetos para outros escritórios de arquitetura também. Então, a gente recebe projetos de outros arquitetos e a gente devolve eles normativo. E a gente escuta até, na semana passada, a gente escutou, mas a sala de gineco tá com a medida mínima. Ok, mas a distância entre o final da maca e a parede está com 70 centímetros. Funcionalmente, não vai dar certo. A médica não vai conseguir atender naquele espaço. Mesmo
a sala de procedimento da doutora, né? A sala de Total. tecnologia. A gente fez ali um espaço onde ela vai pegar a máquina de laser dela, ela vai circular em volta da maca Isso de faz uma diferença. forma confortável. Exato. Ela vai Até conseguir porque a máquina de atender. laser tem um resfriador, não é só Sim, aquela máquina, são tem a detalhes. outra máquina. Então, se a gente não conhece, você fala pro médico, aqui, ó. E aí, quando você inaugura, que você põe todas as máquinas lá dentro, Não funciona. Você ficou apertada. É. E aí tá feito, tá? Ou a tomada Então, tá do outro lado, aí você passa com um fio no meio Ou a da tomada sala. não é estabilizada, Não é varia a estabilizada. energia do seu ambiente, queima o equipamento. Exato, que é um Né? custo Só super a alto. queima de um equipamento de laser, pensa nisso. Básico, Exato. né? Só É. a queima. Então é isso. E quando eu procurei a Isa, falando um pouquinho da minha demanda, né? E eu queria que você falasse sobre algo que a gente discutiu muito e que a gente vibrou muito, que era sobre a proposta. A primeira coisa que quando eu procurei a Isa, eu falei, Isa, você topa o desafio. Eu queria que a minha clínica ela tivesse um tom de casa. Uhum. Que meu paciente ele se sentisse não numa recepção, coisas ali, né? Mas que ele sentasse como se fosse numa sala da casa dele. Hoje eu tenho Você a minha tem a sua família no cultura ali, negócio. né? É. E a gente acredita muito na forma personalizada, sabe? Nem é humanizada, é personalizada ali que a gente entrega. E que eu te trouxe um desafio que era a gente implementar a neuroarquitetura dentro desse espaço. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito, as formas curvas, o que a gente se inspirou ali para fazer esse projeto. A gente traz isso e é engraçado que às vezes parece ser algo simples, né? Ah, é só um material, o uso do material. Ah, eu coloco tudo muito claro e já traz esse aconchego. Na verdade, é a experiência do paciente dentro daquele espaço. Então, qual que é a importância? O que o paciente vai ter de experiência mesmo quando ele entra? O que ele vai ver? Qual que é o tom da iluminação? Onde ele vai sentar? Onde ele vai esperar? Onde ele vai ser atendido? Então, você trazer, né, como você comentou, as linhas curvas, isso facilita muito a questão do conforto para esse paciente. Os tons também, como eu comentei, mas o trajeto que ele vai fazer. Então, ele vai ser recepcionado, como que vai ter esse balcão, qual que é a altura desse balcão. A sala de concierge, por exemplo, no seu consultório, a gente fez ela toda de vidro para deixar um ambiente mais acolhedor, não ficar uma Mais sala muito leve. fechada, mais leve. As cores dentro também da sua identidade. Então, a neuroarquitetura é um dos pontos que tem se falado muito hoje em dia. Estou me especializando nisso também, estou fazendo uma arquitetura em especialização, né, pós-graduação em arquitetura hospitalar no Einstein, e eles trazem muito isso porque é a realidade de hoje, né? Então, a nossa mente, ela tá muito defasada em diversos aspectos, né, no nosso dia a dia. Então, você ir num médico, seja para tratar a forma estética ou seja para tratar uma doença, é importante você se sentir acolhido, você se sentir bem no espaço. Muitas vezes traz a questão do ticket, né, que a Lê comentou. Então, qual que é o seu público-alvo, qual que é o ticket desse paciente, da sua consulta. Então, a doutora trouxe isso desde o início. E uma coisa que você trouxe pra gente também, que foi um grande desafio, é trazer o que de fato você faz ali, agregado com os cursos que você dá. Então, a gente fez... foi um desafio. Mas foi bem legal, todo mundo entrou. Clínica tinha que ter Essa tudo. clínica aí, tá fazendo um checklist só de Desafios. E uma coisa que a doutora faz, ela dá cursos, né, no consultório. Então, a gente trouxe uma recepção em que ela conseguisse ter ali um telão com projetor para ela dar as aulas dela ali. A sala dela, o consultório dela é integrado com a isso foi sala muito de legal que a gente tecnologia Foi muito bom. para ela demoliu conseguir. uma parede, né, e depois fez a uma parte porta, integrada. a acústica ali. Então, Para que os alunos possam assistir o procedimento, né? exato. Então não é só, vai muito, quantos metros quadrados mínimos tem que ter na RDC 50. Não é sobre isso projetar, gente. É muito mais do que isso. E na hora que fica pronto e que ela vê o espaço, ela estiver usando e ser funcional, isso é tão gratificante. E aí volta, né, que a gente acabou falando e não falou. Você falou da Karina com a prateleira, né? Exato. E a gente acabou dando exemplo. Como a Lequer vai nessa parte técnica, né? A gente, depois que acaba essa loucura toda de obra, você não estará livre de nós. Adoro. Vamos pra todos lá. A gente vai pro técnico, que é a validade das coisas que são abertas sobre a bancada. O que pode estar sobre essa bancada. O que pode estar e como pode estar sobre a bancada. Como eu guardo os insumos, né? Então aí esse é um diferencial que quando... E aí eu faço um parênteses, né? A Lequer trabalha com várias equipes de arquitetura, nós temos o nosso grupo, mas nós, como a Isa falou, a gente ainda recebe
projetos de outros arquitetos. Sim. Hoje em dia, como grupo, né, a Isa está do meu lado, então todos esses projetos que chegam são analisados por mim normativamente e por ela arquitetonicamente. Não para que a gente corrija o colega, não é isso, mas para que a gente traga para ele uma melhor visão, né, uma melhor... É uma troca, de fato. Né? Olha, a gente faz assim e dá certo, assim fica legal. Uhum. E pela experiência de vocês, né? Muitas Óbvio que isso precisa de abertura por parte das outras equipes, né? E isso era uma dificuldade que às vezes a Lequer tinha, às vezes a gente ainda tem. Então tem arquitetos que dizem assim, não, eu não abro mão disso, porque isso aqui faz parte do meu projeto. E aí não é uma questão de você não abrir mão, você tá em detrimento de, sei lá, de um corredor de emergência, colocando um totem no meio. Exato. Às vezes, né? Não, eu não abro mão porque isso é a minha assinatura de projeto. Quando a gente fala de saúde, não dá pra brincar assim. Exato. Sim. E dá pra unir as duas coisas de forma super funcional. E a questão também, às vezes, fala de uma coisa mais drástica, né, vamos dizer assim, de como circulação, de emergência, mas às vezes até do insumo que você estava falando, né? Onde guardar. Não, eu não vou encher isso de armários, mas você tem que guardar insumo, né? E tem uma regra para guardar, eu não posso colocar o saco de lixo e a comida e a papelaria junto com a gaze, eu não posso fazer isso. Então dá pra ter um armário onde eu vou socar. Ou material de limpeza. Né? Então o DML, o material de limpeza, o pessoal fala, mas eu jogo a água na pia do banheiro, na pia da cozinha. Isso eu já sei. Não pode, gente, não pode. E aí a minha pergunta sempre é, você faz isso na sua casa? Quando você acaba de limpar a sua casa, você vai com o balde e joga na pia onde você cozinha? É verdade. Você não faz isso na sua casa. Se a sua casa, que não tem sangue, não tem contaminação, você não joga na cozinha, por que no seu consultório você joga? E é legal, a gente traz isso. Recentemente eu tive uma reunião com um médico, ele queria fazer uma soroterapia numa maca. Aí eu perguntei pra ele, falei, doutor, você faria? Ele falou, é verdade, Isa, não tinha pensado nisso. Então, o uso do espaço, mesmo você usando, o que seria o legal? Se você fosse se atender, né? Exato, o que você quer transmitir? Você, do outro lado, né? Exatamente. E a gente tenta trazer essa coisa, né, um pouco da minha experiência e da Isa, minha sócia, como enfermeiras mesmo, né? Então, como é que eu punciono uma veia? Então, eu vou fazer uma sala onde eu tenho que puncionar uma veia. Se eu não puncionar o lado direito, o lado esquerdo do paciente está encostado na parede. Exatamente. Tem como girar, então, essa questão, isso é assim, ou se o paciente passar mal, como é que a gente acessa os dois lados, a cabeceira do paciente? Exatamente. Quanto pesa essa cadeira, como é que eu arrasto ela com o paciente em cima dela, porque aí ela vai pesar ainda mais, né? Então, essas questões são importantes de serem vistas no projeto. E aí, finalizando essa questão do armário, né? Então, a gente tem o time técnico da Lequer, que é o time que vai lá guardar todas as suas coisas no armário do jeito certinho, etiquetar. Ansiosa. Ai, linda, gente, as etiquetas. E aí, quando a gente tem essa abertura com a arquitetura, como a gente tem no grupo agora, graças a Deus, é a gente poder projetar dentro do armário os tamanhos certos para guardar todo o seu material lá dentro. Esse foi o ponto auge. Eu fiquei chocada como cliente com essa prestação de serviço, porque eu achei que eu ia ter que pensar sobre isso. E quando eu levei a demanda, vocês já mandaram assim, não, doutora, a gente já validou a altura do armário, aqui vai ser seu DEA, aqui vai ser a caixa de primeiros socorros. Eu falei, gente, o seu cilindro tem uma portinha pra esconder. Já sai já, né? A imagem já sai. A gente coloca no 3D. Na posição dele. A gente já chegou em consultórios para implementar tecnicamente que a gente não tinha de colocar a caixa do Descarpac. Não, porque aí você fica com aquela caixa na mão, aqui é um armário, aqui é um vidro, aqui é uma pedra. Você fala, eu ponho onde? No teto? Onde? Né? Tipo, não tem onde pôr. E ele tem uma norma. Ele tem uma norma. Altura, isso aprendi também. Exato. Então, assim, e aí, quando a gente projeta junto, a gente onde põe o Descarpac? Pra ele não ficar feio, solto no meio do negócio, né? O dispenser de álcool, de sabonete, se precisar de algum outro. Então, às vezes os médicos trazem pra gente, eu vou ter uma centrífuga, eu vou ter uma... Qual é o tamanho da bancada? Tudo foi pra caber todo esse material. Então, a gente tem as referências técnicas dos equipamentos, a gente senta com a equipe de projeto, né? E aí cada uma de nós na sua expertise, então quando o equipamento vem comigo, quando são os insumos vai com a Cá, porque ela que coordena as implementações, então ela já conhece, né, os tamanhos das coisas. A troca do time funciona muito bem, né? E aí a gente faz isso para o que você falou, entregar a solução. Você não tem que ficar pensando, onde eu vou guardar isso aqui? Ficar com um negócio na mão, abrindo o armário e falando, e agora? Que essa ideia não cabe em lugar nenhum. É uma junção entre funcionalidade, segurança
e o bolso também, né? Porque também tem que Sim, ser um e tá tudo investimento, alinhado, né? A sua clínica exatamente. é um investimento que tem que te retornar, né? Exatamente. Então, E eu vou agora fazer um elogio à doutora, porque, doutora, você foi incrível de entender tudo isso. Exato. E de aceitar tudo isso, porque isso, infelizmente, é difícil, né? A gente trazer, então a gente tem que reforçar muito essa importância. E você não. Você gostava Na de verdade, tudo eu que a queria gente tudo já. validado e assinado Exato. pela Leandra. Se a Leandra falou, a Olha gente a pode honra. fazer, entendeu? É. Eu falei, Leandra, pode aqui. Mas e a isso facilidade no dia a dia, né? É. A pessoa De que lidar. Mas né? isso é muito foi legal, tranquilo, porque não é as coisas fácil. fluem, né? Não é fácil. E principalmente de aceitar e confiar no que a gente tá falando e de entender a importância disso. Porque é muito que a gente escuta, né? Ai, mas precisa mesmo? Será que eu preciso fazer isso? Ah, precisa Será que isso é chegar. relevante, né? A Às vigilância vezes, vai notar? E aí é o que eu falo, a gente A não... vigilância vai notar. Sim, a gente recebe essas perguntas. Não, é real. dúvida de dermatologista. Eu dou aula pra dermatologistas, falam isso todo dia, entendeu? Mas será que isso é relevante? Eu falo, é relevante. E aí o que eu falo eu não tô me preocupando com a vigilância. Né? Sim. Eu tô preocupada, Essa é a sua perfeito. frase. essa é a minha frase, de É, sempre, você é sabe, isso você já aí. me conhece há algum tempo. Concordo. Eu falo isso e é de verdade, assim. Eu não tô preocupada com a vigilância, sabe? A vigilância tem É o desdobramento. inúmeras Você sempre formas falou da isso. gente ter um alvará de vigilância. Uhum. Todo mundo sabe disso. né? Exato. O que eu tô preocupada é se você, Deus o livre, tiver uma emergência lá. Eu quero que a doutora Aline não fique desesperada. Que ela consiga abrir os armários e saiba onde estão as Que a equipe equipamentos, esteja que a treinada. equipe esteja treinada, que você tenha tudo lá dentro que você precisa para atender seu paciente. Que se você precisar tirar ele de lá de dentro, você consiga fazer isso. E saiba como fazer. Saiba como fazer, né? E que esse paciente esteja seguro para que você esteja segura. Porque o que a gente faz normativamente, o paciente não vê. Ele não entende. Não E isso, vem. Lê, Essa independente tomada de estabilizada. só ser um consultório. Exato. Né? Não Ai, mas interessa. é só um consultório. Esse é o máximo aqui, o auge. E aí, É. pra gente até usar isso depois como corte, né? E deixar essa mensagem. É isso. Eu queria uma clínica que fosse acolhedora, mas que fosse segura. Que o paciente entrasse ali e eu tivesse uma equipe treinada com processos, rotas e tudo desenhado do jeito que a gente sempre fez. Então, esse era o meu maior objetivo de todos. Era ter você e a sua equipe lá dentro e mostrando assim, me ensinando, Aline, é assim que faz, é assim que a gente recebe esse paciente de forma segura. Sim. Então, esse era o motivo, foi o motivo principal de todo o nosso projeto. E é isso que a gente entrega, é a segurança do paciente, né? Porque é o que eu falo, eu sou enfermeira de formação, então E vocês eu estão- prometi cuidar das pessoas. Exatamente. Não, e você né? tem muito tempo do lado de lá, né? De Do lado do sem- hospital, exato, do de lado estar de- dentro de um exato. Dia a dia, hospital. né? Você sabe onde está de o problema, ver- né? de Se ver caso de algum acontecer o problema, caos, exato. né? O que eu vou fazer naquele momento? Exato. Só que quando a gente está no hospital, a gente tem uma equipe imensa, né? O hospital, ele tem um backstage Sei. gigantesco para atender. Quando o médico tá sozinho dentro da clínica, Ele nem é sabe. a equipe, né? É sua equipe, é você. É. É a equipe. Então, assim, precisa ter tudo organizado para que ela sozinha consiga fazer aquilo que o hospital inteiro faria se houvesse uma emergência. Exato. E tem, é o que eu falei, a médica era cardiologista, minha gente. É. E ela procurou a gente porque o paciente infartou na recepção, porque ela é cardiologista. O paciente começou a se sentir mal, foi no consultório e ele infartou na recepção. E Então, aí? e é só um consultório de consulta. Aham. Né? Então a gente, se você, eu falo que a Simples, partir né? do momento que você é médico e o que passa pela porta é paciente, É você é um responsabilidade hospital. sua. Exato. Porque hoje em dia o que está acontecendo muito e o que a gente tem que tomar cuidado é um negócio. São clientes. Se você ganha dinheiro dali, sem dúvida É nenhuma. uma empresa. Mas não pode deixar de ser a relação médico-paciente. Sempre. Ela não pode Na ser raiz, né? suprimida Do que em de. momento nenhum. É. Né? Nem pela experiência do bonito, do chique, do cheiroso, do que quer que seja, da Aham. xícara, do coisa. É importante? É muito importante. E a Sim. Keeping tá aqui para cumprir tudo isso. Mas eu, enquanto enfermeira, tô aqui para dizer, tá, e se? E se acontecer Aham. isso, você está preparado para resolver? Minha Exato. experiência, nós médicos não estamos preparados para resolver. Então, principalmente na área da dermatologia, que a gente fala muito e essa briga, né? Médico, não médico, é igual confusão, eu exato. falo. Você está resguardado e está apto a resolver, a gente não tem segurança do paciente na nossa formação. É. Isso é da enfermagem. Exato. Então, eu acho que a Exato. gente somar visões é algo... A sua especialidade, na verdade, deu o tom da Lequer, porque você sabe cuidar de pessoas. Uhum. E a gente cuida de outra forma,
mas a gente não sai da nossa faculdade com essa formação de segurança dos procedimentos. Então, Sim. isso é muito importante. E aí, muito. Por exemplo, Exatamente. O médico Exato. não sabe isso. Não sabe. Não tem que ter, porque não é ele que tem que ir lá esterilizar o material. Não É isso que eu ia falar, até porque Né? o médico, quando vai atender, teoricamente, ali quando sai da faculdade, da residência, vai atender em um hospital. A partir Sim. do momento que você tem, É né? do hospital, né? No hospital tem lá, você às vezes nem sabe como funciona. Mas aí Tem você uma apontou enfermeira ali, sua né? plaquinha na porta, doutora Aline. isso. A partir dali, o problema é seu e você tem que estar apto a resolver. Exato. Então, isso eu acho que é o ponto ouro de vocês, de cada um agregar. E a gente tá falando se é relevante ou não, uma coisa que também como cliente, né, opinião. Quando o médico ele recebe, às vezes, o orçamento de um projeto, é a dor que ele fica tentando entender. Será que é relevante ou não agregar o seu serviço de gestão? Ter um arquiteto, ele vai comprar coisa da cabeça dele, vai comprar uma cadeira avulsa para colocar na clínica, né? E aí eu, como feedback no final, é importantíssimo, é relevante, porque a gente não consegue. Ou você vai parar o seu consultório para ver a cadeira, ir lá conversar, resolver o tempo de entrega, porque tudo isso você tá gerindo para mim. Com certeza. Ou eu tenho que fechar meus cursos. Aí eu vou lá levar pedra, contrato, pra pagamento, cortar. uma série, né, de coisas que o médico não tem nem tempo Exatamente. de E às vezes Chega o médico pronto, né, não depois. entende essa trajetória que Não. você cumpriu Custo-benefício, esses né? meses, Claro, né? Então, na sim. reunião, o Marcelo falou muito assim, às vezes você tá me vendo no final agora, mas eu já tô há meses trabalhando. Sim. Orçamento, Sim. entrega, Minha execução. gestão praticamente é diária. Então- Hoje eu já fiz alguma gestão já da sua obra, já que antes de começar o Problemas, podcast. gente, problemas. Não, que não não solução. rolam. Ele traz a solução, entende? Mas eu já fiz. Então eu acho que é isso, é sobre você cortar o caminho dessa parte de gestão. Pra mim foi o ponto mais importante, assim como a Lequer me mandou toda a lista. Doutor, você tem que comprar caixa tal, fulano tal, nós vamos colocar gás em tal lugar, nós vamos organizar a sua prateleira. Poxa, aonde você encontra esse serviço, sabe? Igual mãe, pegar na sua mão e ela te entregar a clínica pronta. Você vai entrar. E essa segurança, vocês me passaram e a gente daqui a algumas semanas inaugura e ela é verdadeira. E é legal que você vai as coisas passar- aconteceram. E você vai seguir com esse clima, né, de cuidado, você vai seguir pro seu Sim, paciente. Porque vai estar exatamente. tudo pronto, É, tudo e é o que eu funcionando. falei, esse cuidado de onde está guardado, por exemplo, né, a gase do paciente, é uma coisa que o paciente não sabe, não vai saber nunca. Né? É um valor agregado que ele não tem noção. Mas para quem que usa ela de tem, foto, né? de então, fato, é ela sentar ali e falar, eu posso fazer aqui porque eu tô tranquila. Né? É uma Tá tranquilidade tudo pra organizado, ela. Exato. Porque né? o paciente, na verdade, e aí é onde a gente tem essas distorções, né? O paciente vê a xícara, o paciente não vê a altura do descarpaque na parede. Né? de O forma paciente correta, vê, normativa. o paciente vê o sofá, mas o paciente não vê o DEA guardado dentro do armário. O paciente Exatamente. vê a iluminação, mas o paciente não vê a medicação de anafilaxia guardada dentro da caixa. Corretamente, Não como vê o deve ser. desfibrilador que tá ali, mas nós Exato. estamos preparados. Mas ela sabe que isso. tá ali. Então ela Isso é atende esse importante. paciente tranquila, segura, né? Porque ela conhece o problema, o paciente não conhece. É. É como você falou, você não conhecia o problema da obra, o Marcelo que conhecia. Exatamente. O paciente é a mesma coisa. O paciente vai lá, ele não sabe o que pode acontecer com ele, mas você sabe. Exato. Estar preparado para isso então é eu falo, importantíssimo. O paciente, ele ignora, né? Então ele é ignorante nesse sentido da emergência. Então o que as pessoas vendem hoje como experiência do paciente está muito mais calcado, e não tá errado, né? Não tô falando aqui que tá errado, mas tá muito mais calcado no acolhimento, no bonito, do que nessa segurança. Só que se eu tiver um problema, toda essa experiência bonita, ela vai por água abaixo. Vai. Vai. E ela não vai por água abaixo para um paciente só, ela vai para água abaixo para a médica. É. Porque a gente fala bem das pros pessoas para colaboradores. 2. Exatamente. Claro. Né? A gente fala bem para 2, mas a gente fala mal para 10. Exatamente. Essa é a regra. Não, né? e Então, é- Responsabilidade essa- de cada um, né? Cada um. E essa troca funciona muito bem justamente porque a gente entende isso. E, aliás, por isso que Exatamente. estamos todos aqui. Porque a gente entende essa importância e flui de uma forma sem barreiras. O que a Lê passar, a gente vai ouvir, minha equipe vai atender e vai resolver. O que a Lê passar de informação para o Marcelo, ele vai fazer na parte da gestão, trazer para todos os fornecedores. Então, isso E o flui inverso de é uma verdadeiro forma. também. Já muitas vezes a Isa e o Marcelo foram pesquisar coisas porque eles queriam soluções de materiais ou de, né, que a princípio eu tinha falado, isso não pode. A E nossa Isa, clínica é um exemplo disso. Exato. A A gente Isa tem um vai problema. na fábrica para falar, olha, eu tenho esse problema, eu preciso limpar assim, eu preciso que não absorva assim, isso aqui funciona. Né? Então a Aí gente a já gente trouxe traz essa- muitos aham. materiais e já fez muitas soluções em obra que
que são inovadoras, porque eu falava pra ela, não pode. E aí ela falava, mas eu tenho que ter um jeito de fazer. Então, Porque a doutora quer algo estético. Se Como vira, vamos né? fazer Exato. isso? E aí dá certo. a gente criar essa troca, né, essa solução. Então ela vem pra mim e fala, Lê, olha, eu achei esse material, olha pra mim. E aí eu olho, eu vou, eu estudo. Né? E tem muita coisa nova, né? Quantas saindo. consultas a gente já fez na Visa? A gente manda e-mail. Olha, estamos consultando esse material, a gente tem o e-mail de volta. Olha, segundo a normativa tal, manual de descontaminação, o material tem que ter tal absorção. Então, a gente consulta a vigilância também. E a gente segue estudando, né? Tudo. Segue estudando na especialização, o Marcelo também, cada um na nossa área, que é importante. A área da saúde, Total. ela não para, né, gente? Para médicos, né, muito essa tecnologia tá sempre em Sim. andamento. E para nós pra também, nós, que a norma também executa. muda. Tá crescendo Exato. muito agora também, né? Exato. Bom, a gente ficaria muito mais tempo conversando aqui. Foi uma delícia ter vocês aqui. Agradeço, doutora, de Eu coração. que agradeço, gente. Esse time foi o meu maior presente. Ai, maravilhosa. Esse foi o meu maior presente, foram vocês. E eu falo que a gente cruza com pessoas com valores alinhados à nossa, né? E a gente fica feliz de somar uma força pelo paciente e a gente propagar a mensagem boa que é possível, gente. Você ter uma clínica normativa, é pelo seu paciente, é pela segurança dele, em uma clínica com acolhimento e com uma gestão eficiente, como o Marcelo fez pra mim. Muito obrigada, Lê. Obrigada. Bom, a gente tá junto, é muito bom ser o grupo junto com vocês, né? É o que a doutora falou, a gente realmente encontra pessoas na vida com valores alinhados. Eu falo que não são os opostos que se atraem, são os iguais. São os iguais. Exato. E a gente montou um time e tem outras pessoas que não estão aqui agora. Uhum. Nós temos, eu tô. Nós temos parceiros muito fortes, né, que não estão aqui agora. Então, a galera do ar-condicionado, a galera do licenciamento, o Rick, que tá com você também nessa jornada. Gases medicinais. Os gases medicinais, quando a gente entra para um cirúrgico. A gente tem muitos parceiros bons, né? O pessoal da gestão da Fatura Max. A gente tem parceiros Da execução muito de legais, obra da execução também. de Execução de obra, obra, né? Que estão excelentes. Que não estão aqui com a gente. E a gente foi agregando porque a gente foi encontrando esse pessoal pelo caminho. Eles foram se alinhando com esses valores e dizendo, Sim, puxa, é legal o que vocês são valores. fazem para as clínicas e para os pacientes. E todo mundo topou erguer essa bandeira da segurança. Topou erguer, Uhum. né? Mesmo que alguns projetos a gente perca e a gente perde. Faz né? parte. E faz Porque a gente- parte. Tudo bem, vão ser clientes que vão estar desalinhados ao seu propósito, ao propósito exatamente. daquilo que a gente diz, olha, tem que ser assim. E aí, às vezes, ou o arquiteto, ou o engenheiro, ou o próprio cliente diz, não, mas eu não quero fazer assim. A gente fala, então, nós Então não não vamos é pra fazer. gente. E o mais né? legal de tudo isso é que tá só no começo. Né? A gente tá só no Exatamente. começo. A gente Eu tá tenho só no certeza começo. que a gente ainda fará um consultório ainda maior pra doutora. Com Se Deus quiser. Esse é só o primeiro Esse é passo, só o doutora. Eu tenho primeiro. certeza que depois vem coisa boa aí. Você vai crescer muito, vai ter muito sucesso. Você é uma médica excelente, A gente se uma pessoa emociona. querida. A gente vai o quê? Chorar no Oh, podcast. meu Deus. Ah, não. Podcast Gente, esse- filmado, aliás, é esse isso consultório mesmo. pronto, todo mundo passando em consulta com a doutora Aline, porque ela é Ai. maravilhosa. Eu sou a partir de primeira da janeiro. lista. A partir de Apenas- Por janeiro- favor. Podcast chorando. Só eu não Oh, preciso, Senhor. né? Mas é verdade. Essa coisa de você trazer do eu quero seguro, Lê, me diz o que fazer, é emocionante mesmo. Porque Não, mas é porque eu são comprei valores- você lá atrás. É, eu comprei esses mas são valores que estão É se verdade. perdendo, doutora. É. São valores que estão se perdendo. Então, Esses valores que a gente tem aqui de parceria, de amizade, olha aí, chora ela, chora eu. A gente vem pro podcast pra falar Vai de chorar. obras. Ai, meu São Deus. valores que Podcast estão se educativo. perdendo. Então é muito legal a gente É. encontrar isso, poder É executar. gratificante. E que nem você disse, né? Sim. 9 meses de obra. 9 é muito meses, legal a gente nasceu ver um seu filho, nascer, nasceu um sabe? filho. De E saber obra que a não, gente- de processo, né? processo. faz pelo amor de Deus. De obra foram 2, 3 meses. Exatamente. né? O Marcelo vai Marcelo morrer. morrendo. E receber esses elogios da sua parte, uma É, médica muito renomada verdadeiro. como você é, séria, né, respeitada no seu meio, receber esse elogio pra gente de você é muito bom, é muito importante. É Porque a mesmo. gente sabe que ele é muito verdadeiro, porque você é muito verdadeira nos seus princípios. E eu sonhei com a clínica, né? Então, quando eu falei A com a gente Isa sabe. assim, Isa, se você falar, é pra eu ficar nessa clínica, eu vou fechar o negócio e eu vou assinar. Então, lá atrás, eu confiei. Sim. Porque eu tomei uma decisão baseada no que a Isa falou e falou, doutor, eu acho que a gente consegue fazer uma clínica aqui com consultório, nananana. Aham. E eu falei, poxa, olha a importância, a responsabilidade que você teve. Você bateu o martelo e falou, a gente consegue entregar a clínica que você sonhou E vai conseguir. nesse espaço. E De vai fato, ser tá entregue, vai pronta ser já já. inaugurada. E é isso, gente. Então, Vocês vão a saber importância de um tudo, a gente time. vai postar tudo da clínica pra vocês Exatamente. verem como ficou. E mais uma vez, obrigada. Obrigada, meu, Obrigado, gente. meu pessoal. parceiro. Muito bom. Muito Foi maravilhoso. Obrigado. E, pessoal,
espero que vocês tenham gostado, né, do nosso Keeping Cast, mais um episódio falando sobre normativa na área da saúde, que eu sou apaixonada, que eu amo esse mundo, essa área, e estar com esse time aqui para mim é uma grande honra. Então, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para mais episódios do Keeping Cast. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Beijo!